Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Hoje a gente está na semana 2 de História. Nós vamos estudar a página 57 a 59. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso cabeçalho. Vamos preenchê-lo? Olha só, hoje são 23 de abril de 2021. E hoje é uma sexta-feira, né? Amanhã é dia letivo, será sábado. Aqui vocês vão colocar o nome e a data de nascimento, tá? A nossa unidade temática vai ser transformação e permanência nas trajetórias dos grupos humanos, né? Então, a gente vai estudar o que transformou ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milhares de anos e o que permaneceu, né? Nos diversos grupos humanos. Aqui o nosso objeto do conhecimento é a ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço. Teve uma época que o homem era nômade. Ele mudava de um lugar para outro. Depois passou a ter a agricultura. E aí o homem tornou-se sedentário. Depois foi para a escrita, né? Evoluiu a escrita porque precisava se controlar as informações sobre as pessoas, enfim, sobre o que era produzido na agricultura, né? Surgiu as navegações, os barcos, né, as embarcações para deslocar de um lugar para outro. A gente sabe que a navegação ela é o transporte marítimo, né? Depois surgiram as indústrias, entre outras transformações e permanências, tá? Aqui a gente tem uma habilidade que a gente vai estar desenvolvendo quando a gente estuda esse tema. Olha só, é a habilidade Ensino Fundamental 04 e História 01. É a primeira habilidade que a gente espera pro quarto ano na matéria, no conteúdo História. A gente reconhece a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Então, vocês que são alunos, né, do quarto ano, têm que reconhecer que a história ela é resultado da ação do ser humano. Nesse tempo que a gente vive, no tempo passado, no espaço que a gente vive e nos outros espaços em volta da gente, tá? E aí, na medida em que a gente reconhece essa história, a gente vai identificar mudanças e permanência ao longo do tempo, tá? Aqui a gente tem conteúdos relacionados à ação humana no tempo e no espaço, né, que a gente vai estudar. Olha só, a gente vai ter espaços destinados à moradia, espaços destinados ao trabalho, né? A gente tem a questão dos movimentos migratórios, que mexe vira, as pessoas estão migrando, né? Quem mora em Ibiraci vai para Franca, ou quem mora em Franca volta para Ibiraci. Enfim, existe essa migração, né? Já teve épocas que ela foi muito elevada, hoje em dia ela é menor, eu diria, né? Se comparada a muito tempo atrás. E aí, ó, o que essas mudanças, né, nas relações humanas, essas mudanças com os processos migratórios podem gerar, né? A gente
enfim, gera um modo de percepção, porque, por exemplo, se você mora em Ibiraci, que é uma cidade mais tranquila, mais pacata, e você vai para Franca, ou vamos supor São Paulo, então você pode ver que há uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida, não é? A gente sabe que Ibiraci tem um ar mais puro, no entanto, São Paulo já é mais poluído, né? Franca, porque tem mais indústrias, tem mais trânsito, esse trânsito gera poluição, tá? As ações, suas transformações na história das humanas em espaços e tempos diferentes de sociedades, né? Quando ele fala em tempos diferentes, né? O tempo que a Damares e as crianças estão vivendo é diferente do tempo que as nossas avós viveram, não é? E o tempo que os nossos filhos, os filhos de vocês, os netos meus vão viver, vai ser um tempo diferente do que eu estou vivendo hoje, não é? O espaço pode ser o mesmo, né? Mas o tempo será diferente, não é? Algumas tecnologias antigamente não existiam, hoje existe, não é? Quando a Damares era pequena, não tinha celular. A Damares foi ter um celular, ela tinha mais de 18 anos, né? Foi quando começou assim, uma maior, eu diria, a popularização do telefone, não é? Agora, olha o que ele vem falar nesse texto. Ó, a gente tem aqui que é pra gente ler o texto. Vamos ver o que ele nos conta, ó. Leia o texto. O aparecimento da escrita. Vai falar então sobre como apareceu a escrita. Quem gosta de lidar com a escrita? Escrever textos, frases. Eu particularmente eu gosto, né? Imagina se a gente não soubesse escrever, se a gente visse esse texto aí, ó, o aparecimento da escrita e não conseguisse identificar as letras, formar as sílabas, ler as palavras, não é? Seria muito triste, né? Então, assim, eu acredito que a escrita é uma coisa muito boa na vida da gente, não é? É uma forma que a gente pode acessar a informação de um livro, enfim, de um caderno de atividades da escola. Porque se a gente não reconhece as letras, não lê as palavras, a gente vai ter uma compreensão de mundo mais limitada, tá? Ó, os comerciantes e os funcionários do Estado precisavam controlar as quantidades de mercadorias e os impostos, calcular preços, pesos e medidas. Então, olha só, como que foi desenvolvendo a escrita? Os comerciantes e os funcionários do Estado precisavam controlar as quantidades de mercadoria, os impostos, ao mesmo tempo calcular preços, pesos e medidas, né? Olha para vocês verem. Calcular preço não é uma coisa tão simples, né? Não dá para eu colocar o valor desse copo. Eu preciso, para definir o preço dele, eu preciso de saber quanto eu gastei para fazer esse copo, né? De mão de obra, de matéria-prima, tá? Quanto pesou a matéria-prima que eu gastei para fazer esse copo, né? E qual medida eu usei nessa matéria-prima? Eu acredito que nesse caso foram gramas, tá certo? Depois, surgimento da necessidade de registrar. Inventaram sinais e símbolos para representar essas mercadorias e quantidades. Então, eles foram criando sinais. A escrita são sinais, né? Símbolos que representam alguma coisa, tá certo? Por exemplo, o OS significa a palavra os, né? Sinais, S-I-N-A-I-S, significa a palavra sinais. Os sinais deram origem à escrita e à numeração em um longo e lento processo. Então, assim, não foi um processo rapidinho que se criou essas letras e essa escrita. Foi demorado,
né? Aqui fala, ó, em um longo e lento processo, né? Então, são dois adjetivos que fala que foi processo demorado, devagar, né? Igual o andar da tartaruga, né? Talvez até mais lento. Aqui a gente tem, ó, nessas sociedades eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. Alguns funcionários do Estado, o rei e os sacerdotes. Então, olha só, e apenas os filhos destes tinham o direito de aprender. O restante da população, que era a maioria, não tinha direito a esse conhecimento. Olha para vocês verem, né? Hoje é um privilégio, é um luxo a gente ter acesso a essa escrita, né? Ter acesso à leitura, a gente poder aprender matemática, a gente poder aprender ciências, poder aprender história, geografia. Já teve época na história da humanidade que simplesmente as pessoas não podiam aprender a escrita, né? Ó, vocês viram aqui, ó, ele fala assim, ó, poucas pessoas sabiam ler, só alguns funcionários do Estado, o rei e os sacerdotes. E o restante da população, que era a maioria, não tinha direito a esse conhecimento. Então, assim, hoje quando a gente pode conhecer, aprender, é um privilégio, é uma coisa muito boa, né? Por isso a gente precisa de valorizar a escola, né? O professor, a mamãe e o papai que, querendo ou não, estão aí com a gente, né? Nessa fase da infância e da adolescência, nos ensinando, compartilhando a experiência de vida que teve, tá? Então, tudo isso é muito importante para nós, né? Ele pergunta aqui, ó, como surgiu a escrita, né? Aí vocês vão colocar. A escrita surgiu da necessidade, aí vocês voltam no texto, né? Para colocar, ó, surgiu da necessidade de controlar a quantidade de mercadorias, impostos, calcular peso, medidas, preços, pesos e medidas. Surgiu da necessidade de registrar quantidade de mercadorias, né? Depois, ó, esses sinais foram dando origem à escrita e à numeração, tá? Enfim, então é basicamente essas duas partes, né, da nossa resposta da primeira questão. Depois ele fala, ó, como era a educação nessa época? Quem tinha o direito de aprender? Vocês vão voltar no texto e reler, ó. Nessas sociedades eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. Alguns funcionários do Estado, o rei e os sacerdotes. E apenas os filhos destes tinham o direito de aprender. O restante da população, que era a maioria, não tinha direito a esse conhecimento. Então, é mais um motivo para hoje a gente valorizar a escola, né? A oportunidade que a gente tem de estar aprendendo, de estar fazendo continhas, não é? Porque todo esse conhecimento que hoje a escola oferece, eu tenho certeza que ele vai ser útil na vida adulta de vocês, tá? Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula, olha só, ele fala o seguinte: observe as figuras, leia o texto e responda as questões. Olha quem tá aqui. A gente tem um animal domesticado, né? Será que é uma vaca? Ou duas vacas? Porque parece que aqui tem 4 chifres, né? Aqui 2 patas, parece que uma está do lado da outra. E aqui temos um arado, né? Quando a Damares era pequena, lá na roça tinha um arado, sabe? Então, olha para vocês verem, há muito tempo esse arado foi usado. Hoje a gente tem máquinas modernas, os tratores, né, que faz esse serviço de fazer a plantação.
Mas aí antigamente era o animal, sabe? E aí uma pessoa ia empurrando, né? Segurando para essa ferramenta não cair. Ela é uma ferramenta pontiaguda que ela furava o chão, né? Para poder depois vir plantar o milho, o feijão, enfim, o arroz, certo? Ó, essa figura foi tirada desse site, todoestudo.com.br, história/revolução agrícola. Olha que bacana. Então, houve nessa época uma revolução agrícola. Quem será que inventou o arado, hein? Depois a gente tem essa outra aqui, ó, Neolítico, é o período no qual o homem tornou-se sedentário. Depois, futuramente, vocês vão estar estudando os vários períodos de desenvolvimento das sociedades humanas, sabe? Aqui a gente vai falar só dessa figura aqui, que foi o Neolítico, né? Em que o homem torna-se sedentário, ele fixa moradia, tá vendo? Ele aprende que a vida poderia ser mais fácil, mais tranquila se ele fizesse uma casa e ficasse ali, né? Criasse os animais domésticos que dessem leite, plantassem por aqui mesmo. Aqui a gente pode ver um pai, um filho, uma mãe, né? E outras pessoas aqui ajudando na colheita. Será que é arroz? Né? Então aqui o homem passa a ser sedentário, ele fixa moradia, né? Em vez de dormir ao relento, sem proteção nenhuma, ele constrói paredes. Tá vendo como que eram as casas? De barro, né? Tinha um tipo de vegetação aqui fazendo a cobertura da casa. E aqui eu tenho certeza, né? Aqui é bem mais quentinho e confortável do que aqui fora, né? No tempo de frio e tal. A gente tem mais um texto aqui, ó. Vamos ler? Exercitar leitura é muito importante nessa fase do ensino fundamental, né? Quanto mais vocês lerem, mais palavras vocês vão aprender e mais esperto para ler vocês vão ficar, tá? Olha só, sujeito histórico, mudanças e permanências no cotidiano nômades e sedentarismo nômades. Quem eram? Como era o estilo de vida? Os nômades eram um grupo de pessoas que viviam de forma itinerante, viajando de uma região a outra em busca de alimento. No início, os seres humanos eram nômades, ou seja, migravam sempre em busca de alimentos, pois viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutas e legumes. Esse modo de vida era chamado de nomadismo. Porém, enquanto migravam para outras regiões do mundo, os seres humanos dominaram as técnicas da agricultura e da domesticação de animais. Por isso procuravam regiões próximas de rios e lagos, onde se formaram os primeiros vilarejos humanos. Isso fez com que muitos grupos deixassem de ser nômades e passassem a viver em uma região apenas. Quando isso ocorre, chamamos o modo de vida dessas pessoas de sedentarismo. Ainda hoje existem muitos povos que vivem de forma nômade. Esse é o caso dos beduínos que vivem em uma região do planeta chamada Península Arábica. Hoje não é muito comum, né? Até os ciganos, eles são povos nômades, né? Além desses beduínos aqui. As nossas perguntinhas são: como você imagina que vive os povos nômades?
Descreva a maneira como você imagina que eles conseguem alimentos. Então, vocês vão colocar, né? Os povos nômades vivem deslocando de um lugar para outro. Eles conseguem alimento através da caça e pesca e da coleta de fruto nas florestas. Depois, qual é a principal diferença entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário? O modo de vida nômade tem moradia, cada época está num lugar, né? Eles moram em cabanas, enfim. E o modo de vida sedentária tem moradia fixa, certo? Vocês vão estar elaborando frases para responder essas questões, né? Por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula. Não esqueça de colaborar aí com a mamãe e com o papai na coleta seletiva, né? Lembrando de que nada adianta o nosso conhecimento sobre coleta seletiva se a gente não colocar em prática, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!